Glória a Deus, Lagoinha. Você está feliz? Então fica de pé, meu querido. Fica de pé porque o Senhor quer falar algo para você nessa noite. Queridos, essa semana o Senhor me acordou com um texto. Eu confesso para vocês que dessa forma eu nunca tinha ouvido a voz de Deus. Eu acordei de terça para quarta-feira, era uma voz masculina. Eu percebi que era uma voz masculina. E a hora que o meu cérebro acordou, a voz disse: João 15. Amados, confesso para vocês que aquele dia eu acordei, eu não abri nessa passagem, eu não li a Bíblia naquele dia nessa passagem. No dia seguinte eu fui olhar porque esse texto não saía da minha cabeça. E eu quero compartilhar com você, queridos, porque eu tenho certeza que o Senhor também te trata assim. Olha o que diz o texto: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. E aí, queridos, eu quero ler o 16, para completar o que o Senhor falou e quer falar conosco também. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, designei, para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês tudo o que pedirem em mim. Amados, eu não sei o que você tem falado com o Senhor, mas ouvi que o Senhor te considera amigo, amiga dele, e que você conhece aquilo que ele tem para mim e para você. E ouvi do Senhor que ele está dizendo que tudo o que você pedir no nome dele, ele vai conceder a você. Amados, eu não sei o que você precisa. Agora eu tenho certeza, conforme a palavra diz, que se houver propósito no Senhor, o Senhor vai te conceder. E amados, um amigo sabe o que o outro amigo gosta. O amigo sabe como agradar um amigo. E eu sei que você sabe como agradar o Senhor. E eu tenho certeza que você hoje vai dizer: meu amigo Senhor Jesus Cristo, meu amigo Deus, meu amigo Espírito Santo, eu estou aqui, porque eu sei que você gosta de uma adoração verdadeira e genuína. Amados, o Senhor está nos chamando para ter relacionamento de amigo com Ele. Não é distante, não é uma hierarquia de chefe e empregado, não. Ele está dizendo: não vos chamo empregado, servo, eu vos chamo de amigo. Amados, você tem liberdade no Senhor. Você tem liberdade na casa do seu Pai. Você tem liberdade porque Ele trata você como íntimo, como amigo dEle. E se nós queremos agradar o nosso amigo, como muitas vezes a gente quer agradar um amigo da terra, amados, nós sabemos aonde e como fazer para agradar esse amigo. Feche os seus olhos. Começa a falar com esse amigo, com o seu melhor amigo, aquele que te recebe todos os dias, aquele que te diz: olha, eu estou aqui para todo o tempo. Eu estou aqui para tudo que você precisar. Eu estou aqui para quando você estiver feliz. Eu estou aqui para quando você estiver triste. Eu estou aqui para quando você estiver doente. Eu estou aqui para todo o tempo. Oh papai, nós te louvamos, Senhor. Te damos graças, porque nós estamos, Pai, na casa do nosso amigo, aonde nós podemos ficar à vontade, aonde, Senhor, nós podemos entregar o nosso melhor, porque um amigo verdadeiro dá sempre o melhor para o seu amigo. E nós estamos aqui, Pai, porque nós queremos te adorar, nós queremos bendizer o teu nome, nós queremos sacudir a terra, nós queremos, ó Deus, abalar o inferno, nós queremos, ó Pai, trazer o céu na terra nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, queridos, e dê a sua melhor adoração, em nome de Jesus, amém. Filhos, abra comigo em Deuteronômio 30:19. Essa noite nós vamos falar sobre escolhas. Pela manhã nós falamos da viúva de Sarepta, uma mulher de fé. E agora à noite nós vamos falar sobre escolhas. Queridos, essa passagem toda é tão forte. Aqui o Senhor vira para nós e diz assim: eis que eu coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei. O que ele diz? Escolhei, porém, a vida. Eis que eu coloco diante de vocês
a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Escolhei a vida. Pai, essa aqui é a tua palavra. E eu peço, Senhor, nessa noite, a tua graça, a tua unção, a tua capacitação, para que me ajude, Senhor, a partilhar com meus irmãos a tua santa palavra. Que o Senhor, ó Pai, nos dê sabedoria e discernimento para escolher a cada dia. Que nós estejamos atentos à tua voz e à tua direção para nós. Senhor, nesse momento nós repreendemos toda tentativa das trevas de causar distração, de roubar, Pai, a semente que será semeada nesse momento. E que a tua palavra encontre, Pai, corações abertos, sedentos, que encontre terra fértil, solo fértil, que ela multiplique e que haja transformação, que haja salvação, em nome de Jesus, amém. Filhos, todos nós fomos criados, e a Bíblia diz que nós fomos criados para a glória de Deus. Talvez você já tenha se perguntado isso, pastora, por que Deus me criou? E a Bíblia responde: eu e você fomos criados para a glória de Deus. E eu e você, quando fomos criados pelo Senhor, Deus nos planejou, Deus escreveu cada um dos nossos dias, diz o Salmo 139, quando eu e você ainda éramos um embrião, os olhos dele nos viu e planejou cada um dos nossos dias. Então Deus, quando nos criou, Deus, quando nos formou, Ele não nos formou sem um propósito, mas Ele nos criou e criou cada um de nós para vivermos um propósito. Você, queridos, quando vai comigo em Jeremias, você vai ver que ele diz assim: porque eu sei os planos que eu tenho para cada um de vocês, planos de fazer bem, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Então Deus criou cada um de nós, Deus é o autor da vida, e Ele tem para cada um de nós planos, Ele tem para cada um de nós propósito. Mas aí eu viro para você, meu irmão, e pergunto assim: se todos nós temos um propósito, por que nem todos vivem o propósito que Deus planejou para suas vidas? Vocês acham que nesse exato momento todas as pessoas estão a viver o propósito que Deus planejou, que Deus sonhou para a vida de cada uma delas? Por que então, igreja, que tem umas pessoas que vivem esse propósito e tem umas pessoas que não conseguem viver esse propósito? E a resposta, queridos, é muito simples. Por quê? Porque para eu e você vivermos, Alexandre, os propósitos de Deus, para eu e você avançarmos nos projetos, nos planos de Deus, as nossas escolhas devem ser pautadas segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa própria vontade. Quando você vai em João 4:34, Jesus ficou ali na beira de um poço a conversar com uma mulher samaritana, e os discípulos foram pegar comida na aldeia. E quando os discípulos chegam para dar comida para Jesus, Jesus vira para eles e fala assim: a minha comida é o quê? É fazer a vontade do meu. Os discípulos ali se perguntam: será que alguém já deu de comer para ele? Mas não era sobre isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando que o deleite dele, o prazer dele era agradar aquele que ele ama, era fazer a vontade daquele que ele ama. Filhos, quando você gosta de alguém, você não gosta de agradar aquele alguém? Tem um versículo na Bíblia, Salmo 37, diz assim: deleita-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Esse deleitar-te no Senhor, queridos, é ter tanto prazer na presença do Senhor, que a tua vontade se une com a vontade do Senhor e se torna uma só vontade. E por isso a tua vontade, sendo a vontade dele, ele satisfaz toda essa vontade, todos esses desejos do seu coração, que agora são os desejos do coração. Quando nós amamos alguém, nós queremos fazer a vontade desse alguém. Jesus está dizendo: minha comida, o meu prazer, o meu deleite é fazer a vontade do meu Pai. Jesus sempre disse: eu faço aquilo que o Pai manda, eu faço aquilo que eu vejo o Pai fazer, eu falo aquilo que o Pai me instruiu a falar. Filhos, quando eu olho aqui para a Bíblia Sagrada, eu vejo dois Adão. A Bíblia fala para nós do primeiro Adão e do segundo
Adão. O primeiro Adão, queridos, tinha tudo disponível para ele, mas mesmo assim ele não viveu tudo aquilo que o pai tinha para ele. O primeiro Adão não viveu tudo aquilo que Deus tinha para ele. E eu pergunto por quê? Porque Adão escolheu seguir os próprios desejos. Adão decidiu seguir a própria vontade. Ali, queridos, Deus fala para ele: olha, o jardim é todo seu, faz o que você quiser, eu vou te constituir mordomo sobre todas essas coisas. Você manda, você desmanda, mas o seguinte: só da árvore do conhecimento do bem e do mal você não vai comer. Essa árvore não. E aí Adão fala assim: essa árvore sim. Queridos, o nosso coração é enganoso e a serpente, ela vai sempre falar aquilo que eu e você queremos ouvir. Deus falou: essa árvore não, porque se essa árvore você tomar dela, você comer dela, certamente morrerás. Mas aí vem uns palavreados, vem a voz da serpente e fala para você: pode comer, que certamente não morrerás. Você entende, queridos, que aqui a serpente, ela fala aquilo que eu e você queremos ouvir? Adão decidiu não fazer a vontade do pai, por isso não viveu tudo aquilo que Deus tinha para ele. Mas o segundo Adão, queridos, o segundo Adão viveu tudo aquilo que o pai tinha para ele. Porque o segundo Adão, ele escolheu fazer a vontade do pai, em detrimento da sua vontade. Quando, pastor? Pai nosso que estais no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não foi essa a oração que ele nos ensinou? Ele está no Getsemane, ele está cumprindo o seu propósito, e ele sabe que agora vai passar por um momento doloroso, e ele fala: pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não se cumpra a minha vontade, mas a tua vontade. O segundo Adão viveu tudo que o pai tinha para ele, porque ele escolheu fazer a vontade do pai. Então, se eu e você, igreja, queremos viver tudo aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos escolher fazer a vontade do Pai, em detrimento da nossa própria vontade. E aqui, queridos, eu quero trazer para você nessa noite uma passagem que está lá em Gênesis. Nós vamos ver agora, vai tratar de Abraão e Ló. São homens que tiveram essa chance de escolher, e a forma como Abraão escolheu e a forma como Ló escolheu determinou o final da caminhada de cada um deles. Abre comigo então, por favor, em Gênesis 13. Gênesis 13, nós vamos ler do 5 até o 16. Gênesis 13, do 5 ao 16. Eu estou com a revista e atualizada. Pode ir? Diz assim: Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferzeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Guarda o 13. Ora, os homens de Sodoma eram muito maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Queridos, aqui está a escolha de dois homens. Você viu a história, você viu que eles ficaram poderosos demais, tinham bens demais, e ali já estava tendo contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Então Abraão chega para Ló e fala assim: Ló, é o seguinte, nós somos parentes, não precisa da gente brigar, vamos manter a amizade.
mas nós precisamos separar. Então faz o seguinte, eu sou mais velho, mas você pode ficar com a primazia, não tem problema não, eu deixo vocês. Só que faz assim, se você for para a direita, eu vou lá para a esquerda. E se você for lá para a esquerda, eu vou lá para a direita. Escolhe. A palavra é escolhe. Queridos, diz a palavra de Deus que Ló olha, presta atenção nisso. Ele olha e vê que aquele vale ali do Jordão era muito irrigado. Ele olha para aquela campina e diz, é para lá que eu vou. Terra fértil, terra boa, terra irrigada. Presta atenção. Ló agora vai tomar uma decisão não baseada num propósito. Ele vai tomar uma decisão baseada na razão. E a Bíblia ela é tão perfeita porque ela diz antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Nessa época ele não sabia que Sodoma e Gomorra seria destruído. Se ele soubesse, será que ele teria escolhido aquela terra que era bonita, que era irrigada, onde ele pensou que ele ia se dar bem, onde ele pensou que ele ia ficar mais rico do que ele já era? Essa terra é muito boa, Abraão. Eu escolho essa terra. Ló escolheu pela razão. Vai me dar lucro. Eu vou ficar ainda mais rico. Mas aí, queridos, vem Abraão. E Abraão, aquele, queridos, que tem palavra de Deus, aquele que vive pela palavra de Deus, ele não está preocupado se é pela esquerda ou se é pela direita. Ele só está preocupado em fazer a vontade de Deus. Porque com a vontade de Deus você pode ir para a esquerda que você dá certo, você pode ir para a direita que você dá certo, você pode ir para frente, você pode ir para trás, você pode ir para onde for. Se você está fazendo a vontade de Deus, vai dar certo, você vai prosperar. Não é uma terra irrigada que vai te dar mais dinheiro, é você viver no centro da vontade do Senhor. E aqui, enquanto Ló escolhe pela razão, Abraão simplesmente escolheu a direção. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que você ainda não vê, mas que eu te mostrarei. Você não precisa saber se ela dá lucro, você não precisa saber que ela está fértil, você só precisa saber que nessa terra eu estarei com você e eu te prosperarei. Queridos, essa é a primeira diferença. Enquanto um escolhe pela razão, o outro escolhe aqui pela direção. Queridos, eu e você precisamos cada dia mais tomar decisões pela direção e não pela razão. Quantas vezes, queridos, você ouviu dizer que o Brasil era um celeiro de missionários? E agora, de forma que você não sabe explicar, você cai aqui na Europa e de repente Deus te trouxe para fazer parte desse movimento, desse avivamento que vai acontecer aqui. E você começa a perder o seu propósito por causa de tantas propostas. E você começa a trocar o teu propósito por causa das propostas. E aí, queridos, quem escolhe a razão vai sempre escolher as propostas. Mas quem escolhe e toma decisão pela direção vai sempre viver o propósito. Queridos, a proposta ela pode até pagar mais, mas eu te pergunto, ela dura quanto tempo? Mas o propósito, queridos, ele dura enquanto o Senhor, enquanto você estiver nesse propósito, esse propósito vai durando. E a tua recompensa, ela é eterna. Enquanto aqui Ló escolheu pela razão, Abraão escolheu, queridos, pela direção. Nós vemos aqui que Jesus teve muitas propostas, sim ou não? Quando ele vai, por exemplo, quando ele é impelido pelo Espírito Santo a ir para o deserto, ele teve ou não teve de Satanás várias propostas? Olha, se você prostrado me adorares, Jesus, eu te darei todos os reinos que você quiser. Mas Jesus não cedeu a nenhuma proposta, porque ele sabia que ele veio para um propósito, e ele não abriu mão desse propósito. O meu propósito, Deus tem para mim uma cruz, e o meu propósito é o reino de Deus, e não os reinos, todos os reinos desse mundo. Você, queridos, como filho de Deus, você precisa ter isso muito firme no teu coração. Você não vive de proposta, você vive pelo propósito de Deus. Você não escolhe todos os reinos desse mundo, você escolhe o reino de Deus. Sabe, filho, desde o começo, todas as histórias que você vê desses heróis da fé, Satanás pelejou contra eles, mas não para dar cabo deles. Satanás queria matar o propósito, porque se ele mata o propósito, só sobra o homem. Então ele tenta e sempre vai tentar derrubar o teu propósito, matar o teu propósito, porque se o teu propósito acabar na sua vida, só sobrou você. Então é sobre isso que nós temos que vigiar. Enquanto um escolheu a razão, o outro escolheu a direção. Mas segundo ponto, Ló aqui, queridos, escolheu a razão, e quem escolhe a razão fica com a oportunidade. Mas quem, queridos, escolhe a direção, ele fica com a bênção. Pastora, como assim? Queridos, Ló olhou e falou assim, é uma terra fértil, é uma terra boa, é essa terra, nós vamos prosperar ainda mais, minha família vai ficar ainda mais rico. Oportunidade, terra fértil, terra irrigada, e nós vamos abalar lá. Só que, queridos, existia um alerta aqui que ele não se atentou para isso. Talvez você está com propostas tão boas, mas você precisa se atentar para as entrelinhas. Aqui no verso 13 diz que essa terra tão fértil, que essa terra tão bonita, e eu
pedir para você fixar nesse verso. Diz assim o verso 13: os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. A terra podia ser irrigada, a terra podia ser a melhor terra que existisse ali, mas ele estava indo habitar com pecadores. Ló estava escolhendo a razão, estava seguindo oportunidades e não prestou atenção nas companhias e nos vizinhos que ele teriam naquela terra. E mais tarde você conhece a história. Aqueles homens são tão pecadores que o Senhor vai destruir exatamente aquela terra que Ló escolheu para viver com a sua família. E se não fosse pela aliança que Deus tem com Abraão, Ló e sua família teria morrido naquele lugar. Mas diz a palavra que Deus se lembrou da aliança que tinha com Abraão e mandou lá os seus anjos livrarem Ló e a sua família. Mas Abraão, queridos, escolheu a direção e ficou com a bênção. Assim que Ló sai dele, diz aqui, queridos, o verso 14, assim que eles se separam, diz o verso, a partir do momento, olha lá, depois que Ló se separou dele, o Senhor falou com Abraão. Você está entendendo, queridos, que às vezes você tem caminhado com pessoas, mas chega um tempo em que aquela fase se encerra para você começar uma nova fase na sua vida. E nessa nova fase, pessoas que caminharam com você não vão poder caminhar nessa nova fase. Já não servem mais para caminhar com você. Você precisa, queridos, ficar atentos às alianças que você traz para o propósito que Deus tem para você viver. Mas aqui a palavra diz que assim que eles se separam, Deus fala com ele. E Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão, essa terra onde você está. Abraão já estava vivendo o propósito. Abraão já estava com a bênção nas suas mãos, porque aquele que faz a vontade de Deus, que eles vai estar sempre no lugar certo. E Deus vira para essa terra onde você está, eu darei a você e a tua descendência, e todas as famílias da terra serão benditas em ti. Queridos, Abraão escolheu a direção e ele ficou com a bênção. Desde o momento em que você escolhe viver pela direção, pela vontade de Deus, as bênçãos do Senhor já são liberadas sobre a sua vida. Abraão estava exatamente onde Deus queria que ele estivesse, naquele lugar, e era naquela terra que Deus o abençoaria. Ele não precisaria mudar de lugar, não precisaria ir para a direita, nem para a esquerda, nem para frente. Ele precisava estar onde ele sempre esteve, fazendo a vontade do Senhor, seguindo a direção do Senhor, cumprindo o propósito de Deus nas suas vidas. E aí onde Abraão estivesse, ele seria abençoado. Você está comigo aqui nessa noite? Mas existe, queridos, um terceiro ponto. Aquele que segue a razão, ele acaba abraçando a oportunidade e ele deixa-se guiar não pela fé, mas ele deixa-se guiar por aquilo que vê. A razão, queridos, abraça a oportunidade e se guia por aquilo que ela pode. Essa terra é boa, então aqui eu fico. Aquela terra não é muito boa assim, então para lá eu não vou. Ele agora começa a ser guiado por aquilo que diz a palavra de Deus. Ló viu que a terra era boa, ele viu a terra, ele viu que a terra era fértil. Eva olhou para o fruto e viu que o fruto era bom para si. Eu e você, queridos, precisamos entender que nós, quando vivemos pela direção, nós recebemos a bênção e nós vivemos por fé. Nós vivemos por aquilo que cremos e não por aquilo que vemos, mas a razão sempre vai seguir aquilo que vê. Talvez você chegou aqui, a dificuldade de documentação é grande, pastora, mas documentação não sai. Ou talvez você vai para uma outra terra ser missionário, para uma outra terra, eu não tenho coragem de ir lá, porque lá, queridos, eles prendem crianças, porque lá a documentação é difícil. Querido, você está com Deus nisso ou você não está? Porque a terra pode ser árdua, se Deus estiver lá, Deus vai te dar a bênção. Não é pelo que você vê, não é pelo que você ouve, é por aquilo que você crê. Se você tem propósito de Deus, vai acontecer aonde Deus quer que aconteça. Você pode estar na melhor terra do mundo, mas se não é o lugar para você estar, a bênção do Senhor não vai vir sobre aquele lugar. É isso que você precisa entender, filho de Deus. Você tem um propósito, Deus te criou com um propósito, e Ele quer que você viva todos esses propósitos. Mas para viver, você precisa seguir a direção dEle. Seguindo a direção, você recebe a bênção. Mas muitas vezes, para seguir nesse propósito, você vai ter que crer mesmo sem ver. E esse é o combustível do crente, a fé é o combustível nosso, o combustível do Filho de Deus, que vai
fazer você permanecer até o fim. Ló, ele se guiou por aquilo que viu, pelos seus olhos naturais. E o problema, queridos, é que quando eu e você nos guiamos por vista, a gente só vai até onde o nosso braço chega. Guiar por vista, queridos, eu não consigo dar um passo além da onde eu não consigo alcançar, além da onde eu não consigo ver. Mas Abraão escolheu a direção, e a direção que Deus está contigo, seja qual terra for, que Deus está contigo de manhã, de tarde, de noite, que Deus está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. A direção vai te guiar pela confiança. Filhos, guarda algo: quem não tem direção vai para qualquer lugar serve, qualquer proposta está boa demais. Você precisa de direção se quiser viver, queridos, se quiser viver tudo aquilo que o Senhor tem você. Eu olho para Abraão e Abraão partiu da sua terra com uma direção, e tudo que ele tinha nessa direção é: vai para essa terra que eu te mostrarei. Mais nada. Ele não sabia o que ia acontecer ali, ele não sabia se a terra era fértil, ele não sabia se na terra tinha gigantes. Abraão, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrei. Abraão saiu, e na hora que, enquanto Deus não falou com ele, ele não saiu do lugar aonde estava. Quando Deus manda a gente sai. Abraão sai, saí, Senhor. Agora, enquanto Ló não se separou dele, ele não saiu do lugar. E quando Ló se separou dele, ele estava exatamente onde Deus queria que ele estivesse. Em outras palavras, quando a nuvem se mexe, você se mexe junto com a nuvem. Mas se a nuvem não se mexe, você fica no lugar onde você está. Queridos, Abraão foi esse homem que seguiu a direção e conseguiu viver tudo aquilo que Deus tinha para ele. Abraão já estava no lugar do propósito, mas tem muita gente que já está no lugar do propósito, mas deixa, queridos, a proposta te tirar do lugar do propósito. Por isso eu e você, queridos, nós precisamos refletir qual é a vontade do Senhor para nós, para que nós não sejamos guiados por propostas. Você vai fazer um empreendimento, será que Deus quer isso de mim? Essa é a vontade de Deus para mim? Pastora, mas é tão lucrativo, mas é essa a vontade de Deus para você? Pastor, eu vou começar essa faculdade, não sei o que, é essa a vontade de Deus para você? Porque se for, queridos, vai de olho fechado, vai sem recurso, vai com tudo que você tem, com toda a fé que você tem, porque você será bem sucedido. Queridos, onde Abraão passava, Deus o abençoava. Por quê? Porque ele andava debaixo dos... E talvez você fale assim para mim: pastora, mas eu não sei discernir a vontade de Deus. E eu quero te mostrar nessa noite 4 formas de você discernir a vontade de Deus para você. Primeira, Colossenses 3,15. Coloca para mim, por favor. Colossenses 3,15. Diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Até aqui. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Então você está para tomar uma decisão, você não tem paz no seu coração, então você entende que é um sinal de Deus para você não prosseguir. A paz de Deus seja o árbitro em seu coração. Não tem paz para prosseguir, não prossegue. Não tem paz para fechar esse negócio, não fecha. Não tem paz para retroceder, não retrocede. Não tem paz para mudar de lugar, não muda. A paz, queridos, é um dos sinais da vontade de Deus para as nossas vidas. Queridos, fomos fazer a cantata aqui um dia, e aí aquele dia a cantata, eu não lembro qual era o tema, mas a gente ia usar muita comédia naquela cantata. Aí de repente a gente estava lá atrás a orar lá, e chegou alguém para mim e falou assim: pastor, a igreja está cheia de visitantes. Misericórdia. E se o povo interpretar que nós estamos fazendo chacota com coisa sagrada. E eu comecei a ficar sem paz, e eu falei para o povo: vamos prosseguir. E eu chegava aqui, eu não tinha paz. Chamei o pastor Fred, falei: vamos lá para trás comigo que eu preciso conversar com o senhor. E eu falei: pastor, desde o momento em que a Roberta me deu uma notícia, eu não tenho paz no meu coração. Ele disse: não tem paz, muda agora. E nós mudamos, queridos, correu tudo bem, e a igreja recebeu e foi abençoada. Se você não tem paz, não prossiga. Segunda dica para você, Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós o quê? Queridos, a palavra está aqui, a palavra, Deus está falando para você: eu coloco diante de vocês a vida e a morte, eu coloco a bênção e a maldição. Pelo amor de Deus, escolhe a vida, escolhe a direção, escolhe os meus ensinamentos, escolhe a minha instrução. A palavra de Deus está aqui para nos instruir. Às vezes você vem no culto, recebe uma palavra, às vezes o irmão é usado para falar para você: olha, Deus mandou eu te dizer. A palavra está vindo para confirmar a sua decisão, e você não dá o quê? A paz no seu coração. A palavra. Queridos, tem um homem na Bíblia que ele me intriga.
é Elimeleque. Elimeleque significa Deus é o meu rei. Mas numa época de fome, na época dos juízes, Elimeleque pega a sua família de Belém, a casa do pão, e vai para Moabe. Deus pediu que o seu povo não misturasse com as pessoas de Moabe. Por que que Elimeleque pega a sua família e vai para uma terra que Deus não aprovava? Ele morre, os filhos morrem e a mulher fica viúva. Queridos, não vá contra a palavra de Deus. Se a palavra de Deus está falando para você que isso é perigoso, siga a palavra de Deus, porque seguir a palavra de Deus é vida e não morte. Escolha a palavra de Deus, escolha os caminhos de Deus, escolha a instrução de Deus. Terceira coisa, Colossenses 3,16, segunda parte, é o mesmo versículo, mas é o final. Colossenses 3,16: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Pastora, a paz não está funcionando comigo, eu não tenho uma palavra de Deus. Então se aconselha comigo, marca um atendimento, se aconselha com outro pastor, se aconselha entre os amigos que você sabe que você pode confiar. Peça conselho, porque na multidão de conselhos há o quê? Sabedoria. Mas não vá, queridos, a entrar por esse caminho sem paz, sem palavras, sem aconselhamento, sem instrução. Deus nos alerta, Deus nos dá a dica de como nós podemos viver a sua vontade para nós e sermos abençoados. Então a próxima vez que você tiver, queridos, que tomar uma decisão, primeiro pergunte: eu tenho paz? Eu tenho palavra de Deus? Eu me aconselhei com alguém? Será que eu estou no centro da vontade do Senhor? Se a resposta for sim, meu filho, se Ele mandar você ir para a lua, vai porque vai dar certo. Não tem como dar errado se é um plano de Deus para a sua vida, não tem como dar errado se é uma direção de Deus para a sua vida. Isso não quer dizer que você não vai passar aflição, isso não quer dizer que você não vai ter problema, mas quer dizer que em todo o tempo Ele vai te sustentar, que em todo o tempo Ele estará com você, que em todo o tempo Ele vai cuidar de você, que em todo o tempo Ele vai fortalecer você. E quarto, queridos, é justamente o da nuvem que eu te falei. Êxodo 40, 34, 35. Êxodo 40, 34, 35. Então a nuvem cobriu toda a congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia todo o tabernáculo. E se você continua lendo a passagem, você vai ver que o povo só se movia quando a nuvem se movia. Mas quando a nuvem parava, o povo permanecia o quê? Queridos, não se mova sem direção do Senhor, porque o caminho, ao invés de vida, pode ser um caminho de... E queridos, é triste porque tem gente que está igual Ló. Nós somos filhos do Senhor, mas tem gente que está igual Ló, fazendo escolhas pela razão e abraçando oportunidades, abraçando propostas. E por mais que o Espírito Santo te avisa, você está que nem Balaão, você está tão obstinado que ele vai usar até uma mula para falar com você. Você conhece a história de Balaão? O rei contrata lá Balaão para poder amaldiçoar o povo de Deus. E Balaão, querido, se propõe, senta lá na mula e vai lá abençoar, e vai lá amaldiçoar o povo. Na hora que Balaão vai sair, um anjo lá se coloca na frente da mula. Balaão não vê, mas a mula vê. Aí ele vai lá e espanca a mula. Segunda tentativa, o anjo aparece de novo lá e aí a mula não vai. O que Balaão faz? Desce e espanca a mula. Aí, queridos, terceira vez, o anjo se coloca ali, a mula não vai. Balaão desce e espanca a mula pela terceira vez. E aí coloca para mim essa tristeza do que o anjo tem que falar para Balaão, números 22. Números 22, queridos. Do 31 ao 32. Olha que tristeza. Coloca para mim, por favor. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão. Ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a jumenta, eis que saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante. E 34. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, eu vou. Deus precisou, queridos, levantar uma mula e precisou abrir os olhos dele para que ele visse o anjo, para que ele não tomasse o caminho errado. Mas, filhos, muitas vezes ele não vai fazer isso conosco. Nós não vamos ver os anjos. A mula às vezes não vai falar conosco e nós estamos ali obstinados no nosso coração, tomando caminhos de morte. E o Senhor fala para nós: eis que eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei a vida. Eu e você, queridos, precisamos fazer escolhas pautadas na direção do Senhor, se quisermos viver tudo aquilo
que Ele tem em nós. Fica de pé, por favor. Talvez você chegou aqui nessa noite e de tanto decidir pela razão, você está cansado, você está desgastado, você tem colhido só isso, você só colhe cansaço, você só colhe desgaste, contenda, guerra. E o Pai está falando assim para você: filho, ei, entrega teu caminho a mim. Entrega. Pare de tentar fazer pela força do braço. Lembra que Moisés tentou fazer pela força do braço, matou um homem e ficou 40 anos cuidando de ovelha. Entrega essa causa para mim. Entrega esse fardo para mim. Entrega o teu caminho para mim. Entrega teu caminho a mim. Confia e deixa que todo mais eu farei. Deixa eu fazer. Deixa eu ser Deus na sua vida. Escolha viver a minha vontade. Escolha viver os meus propósitos. Escolha viver tudo aquilo que eu tenho para você. Porque lembre-se, são planos de bênção e não de mal. Tudo aquilo que eu tenho sonhado para cada um de vocês. Pode curvar a sua cabeça, o louvor agora vai cantar. E eu gostaria que você colocasse a sua vida diante do Senhor. Pastor Fábio vai subir aqui, ele vai orar por você. E se você, queridos, tem resistido tanto em seguir a direção do Senhor, pergunta: Pai, por quê? São medos. Todo medo vai cair por terra hoje em nome de Jesus. Você tem medo de Deus não cuidar de você? Você tem medo de Deus não te sustentar lá? Quais são os seus temores? Ah, queridos, Ló escolheu a razão. E você viu aonde ele terminou. Mas Abraão escolheu a direção. Ele se tornou o pai da fé. Escolha a direção do Senhor para a sua vida. Escolha os caminhos do Senhor para a sua vida. Existe uma escolha a ser feita nessa noite. E que você sempre escolha o Senhor. Queridos, tem uma escolha tão forte que nós achamos ali, naquela passagem que Jesus vai atravessar. Ele atravessa o mar. E ele chega numa terra, queridos, dos gadarenos. E na terra ali dos gadarenos, você sabe que ele cura, que ele expulsa todos os demônios, aquela legião daquele homem que estava ali nos sepulcros. E ele, ao expulsar os demônios, ele manda aqueles demônios para uma manada de porcos. E os porcos se precipitam, desfiladeira abaixo. E aquela notícia corre por toda a cidade. Os donos dos porcos vêm ter com Jesus. Jesus chegou, Jesus libertou. Jesus é a ressurreição, Jesus é a vida. E ali naquele momento, naquela terra, quando os donos dos porcos chegam, fala assim: Jesus, sai da nossa terra. Gente do céu, a bênção chegou, a presença de Jesus chegou, todas as bênçãos que chegam com ele. E o povo disse: sai da nossa. O povo escolheu os porcos. O povo escolheu os porcos ao invés de escolher Jesus. O que nós temos escolhido, filhos? A vida ou a morte? A bênção ou a maldição? Os gadarenos escolheram os porcos. Que o Senhor possa estar sondando o teu coração nesse momento e te trazendo discernimento sobre as suas escolhas, mas que principalmente o Espírito Santo te ilumine sempre escolher o Senhor e os caminhos do Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Querido, que palavra do céu. Nós temos que fazer escolhas. E eu quero dizer algo para você, irmão. Todos os dias da sua vida você faz escolhas. Você já acorda escolhendo. Você faz escolhas ao se levantar. Você faz escolhas da roupa que você vai vestir. Você faz escolha do caminho que você vai andar. Você faz escolhas das mensagens que você vai responder. Você faz escolhas de tudo na sua vida. E eu quero dizer algo para você. Esses dias eu estava ouvindo um grande pregador dizendo que o futuro, a única voz que o futuro respeita é a voz das suas sementes. Eu humildemente gostaria de acrescentar algo. O futuro, ele respeita sempre duas vozes: a da semente e a das nossas escolhas. O que eu e você nos tornamos hoje são frutos das escolhas que nós fizemos nas nossas vidas. E se você for estudar, conforme a pastora pregou aqui, a vida de Abraão e Ló, você vai ver o que as escolhas deles, para que caminho as escolhas deles os levou. Irmão, você está aqui nessa noite e talvez você já fez muitas escolhas na sua vida. E hoje eu quero dizer para você que você já começou fazendo uma escolha certa. Quando você decidiu sair da sua casa e estar aqui, já foi a primeira, uma grande escolha do dia de hoje. E agora, irmão, eu quero convidar você a fazer uma segunda grande escolha nesse dia. Talvez as suas escolhas
te levaram para um caminho de sofrimento. Talvez as suas escolhas tenham te levado para um vazio. Talvez as suas escolhas tenham destruído o seu casamento, tenham destruído a sua alegria. Talvez as suas escolhas te levaram para um quadro de depressão, de tristeza profunda. Talvez as suas escolhas te levaram para o pecado mais baixo, mais rasteiro que você poderia imaginar. Mas eu quero dizer para você que sair dessa condição depende de uma escolha. Depende de você escolher. Mas pastor, o que eu preciso escolher? Eu preciso escolher o que fazer? Primeiro não. Você precisa escolher uma pessoa. Você precisa escolher uma pessoa que já te escolheu. Você precisa escolher alguém que já te escolheu. Porque ele disse: não foram vocês que me escolheram a mim, mas eu escolhi vocês. Eu escolhi vocês. E se você está aqui nessa noite, você entrou, talvez a sua vida está estourada, está arrebentada. Eu quero dizer, porque você entrou, meu irmão, não foi nem pelo convite que você recebeu, mas até a decisão de vir para cá, você pode até achar que foi uma escolha, mas foi o Espírito Santo que estava tocando no teu coração para te trazer até este lugar. Porque essa vontade só pode brotar do céu, meu irmão. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você veio para cá porque Ele te escolheu primeiro. Então esse é o momento de você dar a resposta a essa escolha e dizer para Ele: eu também te escolho, eu também decido por você. E eu gostaria de fazer essa pergunta nessa noite. Talvez você está aqui, querido, e você nunca entregou sua vida a Jesus Cristo. Você nunca o escolheu. É interessante, a minha filha, ela estava com duas amiguinhas, fizeram uma festa do pijama lá em casa sexta-feira, e uma delas rendeu a vida dela para Jesus sábado no Rocket. E ela, na sexta-feira, já estava conversando comigo, e ela falou: pai, por que a gente tem que ir lá na frente aceitar Jesus? Explica para minha amiga. Eu falei: porque Jesus disse o seguinte: olha, aquele que me confessar diante dos homens aqui da terra, eu o confessarei diante do Pai que está no céu. Então é uma escolha pública, é uma escolha que você faz diante dos homens. Você faz essa escolha aqui e o céu diz assim: ah lá o meu escolhido, ah lá o meu escolhido. Ele está confessando publicamente. Talvez você nunca fez isso publicamente. Talvez você diz assim: não, eu já tenho Jesus, eu já escolhi Jesus. Mas eu pergunto, você já fez isso publicamente? Talvez você está aqui e você nunca fez, meu irmão. E eu gostaria de perguntar se existe alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo, escolher por Ele, escolher por aquele que te escolheu. Se você decide retribuir essa escolha, é só você levantar uma de suas mãos e dizer: eu quero Jesus. Levante bem alto. Nós já temos uma vida ali atrás, graças a Deus. Louvado. 2 vidas, 3 vidas lá atrás. Existe mais alguém? Levante a sua mão bem alto, meu irmão. Levante bem alto, permaneça com a mão levantada. Levante sua mão, levante. Pergunta para a pessoa que está do teu lado aí, fala assim: meu irmão, você quer levantar a sua mão? Não tenha vergonha não, pergunta para ele, pergunta: você quer? Levanta a sua mão. Se você quer, se você, mais uma vida ali, ó. Se você que levantou a sua mão, querido, recebendo Jesus, eu queria convidar você, vem aqui à frente. Vamos fazer essa confissão pública, vamos fazer essa escolha diante dos homens aqui da terra, porque hoje os céus estão confessando o seu nome, hoje os céus estão confessando o seu nome. Aleluia! Glória a Deus! Talvez um dia você se distanciou do propósito. Talvez você também um dia escolheu sair dos caminhos do Senhor, sair do seu propósito. E isso é uma escolha. Essa noite o Senhor está te chamando de volta. Talvez você está aqui hoje, querido, você entrou por aquela porta na condição que as pessoas dizem desviado, afastado dos caminhos do Senhor, e você deseja se reconciliar com Ele.
Existe alguém? É só levantar a mão também, é só você vir aqui à frente. Meu irmão, essa é a noite que o Senhor separou para você. Eu quero dizer para você, querido, lembra da passagem do filho pródigo? Querido, eu tenho um mistério nessa passagem que eu preciso compartilhar com você nessa noite. Quando o filho voltou, o pai chegou para um dos seus servos, mais uma vida aqui, glória a Deus. O pai chegou para um dos seus servos e falou assim: olha, pegai vai lá na sua Bíblia e leia, novilho cevado, o novilho que nós engordamos, sacrifica, mata esse novilho e vamos fazer uma grande festa. Um dia eu estava estudando e eu perguntei a Deus, por que o novilho e não um? Porque eu acredito, querido, que quando aquele filho decidiu sair de casa, o pai chegou para um dos seus empregados e falou assim: separa um novilho, engorda ele, porque um dia o meu filho vai voltar e nós vamos celebrar, nós vamos celebrar. Essa é a noite da festa, essa é a noite da festa. Talvez você se afastou, querido, tem um pai te esperando amorosamente, calorosamente. Sai do seu lugar e venha. Quantas vidas aqui na frente, irmãos, quantas vidas. Eu queria que vocês que estão aqui repetissem comigo a oração. Digam assim: Senhor Jesus. A igreja repete junto, diga: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida a Ti e reconheço que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida, porque hoje eu escolho, porque o Senhor me escolheu, e que o Teu Espírito venha habitar em mim. Amém? Irmão, eu perdi a conta de quantas pessoas tem aqui na frente. Amém? Tá tendo festa no céu. Tá tendo festa no céu. Uou! Olha, amados, todos vocês que estão aqui, vocês têm uma família, eu creio nisso, uma família linda. Mas hoje vocês recebem mais uma família. O que é melhor do que ter uma família? É ter duas famílias. A família de Cristo. E eu vou contar até 3. E quando eu chegar no 3, você vai olhar para trás e essa família vai fazer uma festa linda para você. 1, 2, 3. Olhe para trás. Sejam bem-vindos à família de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Querido, você sempre vai escolher. E eu vou dizer algo para você: até quando você não escolhe, é uma escolha. Não escolher é escolher não escolher. E a grande verdade, irmãos, é que nós temos que ter escolhas o tempo todo. E conforme eu disse, as suas escolhas te trouxeram até aqui. Agora eu estou falando com você que já é crente. E talvez você não tem tomado as melhores decisões. Eu queria convidar você a colocar a mão na sua cabeça e repetir essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu levo todos os meus pensamentos cativos a Ti. Senhor Espírito Santo, até aqui eu decidi. Muitas vezes eu errei, em outras eu acertei. Mas eu te peço, Senhor, cobre a minha mente com o sangue do Cordeiro, e que todas as minhas decisões, a partir de hoje, estejam debaixo da vontade dos céus. Amém. Coloque a mão no seu coração. Pai, talvez os teus filhos tomaram decisões que os levaram a uma condição de sofrimento. Sabe, Senhor, muitas vezes no calor do momento, muitas vezes, Senhor, no impulso, muitas vezes movidos pela dor, pela emoção, muitas vezes tomamos decisões, Senhor, que nos levam ao caos. Mas, Pai, eu te apresento aqui nessa noite cada filho teu. Eu te apresento a tua igreja. E se existe alguém aqui nessa noite que se encontra numa situação de sofrimento, que se encontra numa situação de caos,
que se encontra numa situação de dor devido a decisões erradas, porque decidiram pela razão, decidiram pela oportunidade, decidiram como Ló decidiram, viram e acharam atraente determinadas escolhas. Senhor, eu te peço que o Senhor comece a mudar o quadro da vida dos seus filhos, que o Senhor comece a reverter histórias nessa noite, que o Senhor comece a colocar a cada um aqui, Senhor Deus, no devido caminho do destino que o Senhor tem para eles, para nós, Senhor, porque eu me incluo também. Senhor, eu te peço, Senhor, se os teus filhos por alguma razão estão em sofrimento por decisões erradas, que o Senhor estenda suas mãos de poder, Senhor, e comece a operar um milagre a partir do momento que se chama agora. E que eles, Senhor Deus, ao saírem dessa porta, possam viver a experiência daqueles 10 leprosos, que quando saíram da presença do Senhor Jesus, ainda estavam leprosos, mas que no meio do caminho receberam um milagre. Senhor, que ao saírem por essa porta, talvez o quadro continue o mesmo, mas a partir do caminho, o milagre começa a acontecer na vida deles, Pai. E que tudo isso sirva de um grande testemunho para edificar e transformar a vida de muitas pessoas. Essa é a oração que faço, no nome de Jesus. E se você recebe, meu irmão, faz barulho para Ele, glorifica o nome dEle, porque Ele é digno. Queridos, glória a Deus, né? Terminar assim essa reunião, porque o culto a gente não termina, né? Mas a reunião com festa no céu e festa aqui é maravilhoso. Espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração e que você experimente do favor, da bondade, da fidelidade do Senhor todos os dias, queridos, dessa semana. Levante assim a sua mão, que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, as consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre com cada um de vocês. Vão em paz e que Deus abençoe a todos.